Mas essa ideia do marxismo cultural não é uma coisa da esquerda, é da direita. Isso. Não existiu essa ideia de que, como não dá para se fazer a revolução por meio da luta de classe e tal, vamos para os jornais, para as universidades. Não, isso é um delírio lavista. É delírio. Porque pro marxismo, vamos voltar lá no começo da conversa, o materialismo. Entendi. Então não existe essa de a cultura que vai transformar Uma coisa tudo. idealizada. Isso não é marxismo, na real, entendeu? É, inclusive, contra o que ele... Entendeu? Material tem só porque é isso, ele parte das bases materiais, da realidade. Entendi. E aí você formula as ideias pra intervir na realidade. E aí quando eu falei escola de Frankfurt, você falou que existiu mesmo. Existiu, sim. É uma escola de pensamento alemã que teve alguns pensadores, como por exemplo Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, mas que também são colocados todos no mesmo saco nessa ideia de que são pensadores marxistas da cultura e que estão defendendo uma transformação cultural da humanidade, alguma coisa nesse sentido, mas tem nada a ver também. Nada a ver. Não, marxismo cultural. Existia um negócio chamado socialismo cultural, que foi na China, a experiência do Mao Tse Tung. Ah, sim. Mas isso não tem absolutamente nada a ver do que o... É outra coisa. O Olavo, inclusive, usa o termo revolução cultural para falar do Gramsci. Mas não tem em nenhum lugar dos textos dele esse termo. E colou, né? Colou, porque é hegemonia. É. O cara tá disputando os sentidos da coisa. Porque esse é o ponto. O que se torna verdade é um processo de disputa política. Entendi. Então até agora se falou de Gramsci aqui como? Assim. Agora eu tô vindo aqui disputar, entendeu? Entendi. Fala, pô, Vana, calma aí, cara. Claro. Não é isso. Entendeu? Faz propaganda do seu livro, você tem um livro Ah, muito bom verdade, sobre Gramsci. tem um livro Nem sobre trouxe, Gramsci. né? Pô, eu esqueci, cara. Manda pra gente. Mas eu vou mandar na caixa postal. Pô, você já viu que antes da gente começar a gravar, ele falou que já tem um monte de livro empilhado aí que ele não lê. Ah, É verdade. Então não gaste... Se a capa não for gaste boa... Não, a capa é bonitinha. Eu sou totalmente influenciado pela capa, cara. Não, Se a é capa bonitinho. é boa, eu já... A capa é o Gramsci, Ah, tá. em azul. Pega na internet, por favor, Paquito, coloca pra gente aí. É Arquitetura Fractal de Antônio Gramsci. Aí o cara também já coloca um título aí que... Eu também achei que afasta a classe trabalhadora. Nossa, arquitetura fractal, você já... Não, O que é arquitetura fractal? É que foi minha tese de doutorado. Por que fractal? Fractal, porque não é uma arquitetura clássica, tradicional. Porque como o Gramsci escreveu na cadeia, ele escreveu tudo fora de ordem. E ele morreu antes de colocar em ordem. Então, porque por não é exemplo, que davam um caderno pra ele e ele escrevendo esse caderno até chegar ao fim. Ele dava um caderno pra ele, no dia seguinte davam um outro caderno, no outro dia outro caderno, e daí depois nos 10 dias voltavam com o primeiro caderno. Aí ele continuava de onde e era uma parou. merda. Só que a galera só foi descobrir isso em esse? Esse aí, cara. A arquitetura Esse fractal aí. de Antônio Gramsci. Isso. História e política Nos cadernos do cárcere. Que é esses cadernos que ele escreveu na prisão. E aí ficou essa coisa. Então, tipo, tem caderno 1, 2, 3, 4, tarará, tarará. Só que o 1, ele tem várias coisas dentro do 1. Não é 1, depois ele escreve o 2. Tipo, ele não termina o caderno 1 e depois o 2. É tudo misturado. Entendi. Aí teve uns pesquisadores nos anos 80 que conseguiram achar mais ou menos a data em que ele escreveu cada coisa. Por isso que é uma arquitetura fractal. E também porque ele muda de significado os conceitos ao longo dos cadernos. Entendi. Então não é uma arquitetura fixa. Ele ficou preso quanto tempo? Ele ficou preso de 26 a 37. Tá. E assim, porque morreu. Isso tem que falar um negócio disso que é terrível. Não, mas ele foi liberto e morreu. Ele foi e eu falo liberto isso pra morrer. porque o Mussolini fez uma baita propaganda. Ó. Aqui nós libertamos nossos presos. Ele escreveu um artigo, o Mussolini escreveu um artigo no Corriere della Sera, o jornal italiano, dizendo isso, olha, Stalin, aí os seus prisioneiros morrem à bala. Aqui não. E o Gramsci morreu de todas as coisas que você puder imaginar. Ele já era muito doente, uma saúde frágil, e a pena dele era de 20 anos, 4 meses e 5 dias. Então ele foi preso em novembro, eu acho, de 26. Então ele ficaria preso até 47. Se ele tivesse sobrevivido, ele teria passado a Segunda Guerra Mundial inteira na prisão. Só que aí, em 37, ele já tá muito mal de saúde. Tanto é que as 2 últimas prisões dele são em clínicas. Ele não tá nem na cadeia normal. Aí a hora que vê que ele vai morrer, fala, não, solta o maluco aqui pra ele morrer. Porque ele era líder do Partido Comunista. Entendi. Deixa ele morrer em liberdade. Pro Mussolini pegaria muito mal. Imagina, o líder do Partido Comunista morreu na sua cadeia aí. Ia pegar muito mal pra ele. Total. Então por isso essa arquitetura fractal.